Se você estivesse perdido numa floresta, sem bússola, sem mapa, sem nada para te ajudar a sair dessa situação, encontrar um guia que conhece o caminho e sabe evitar as armadilhas seria fundamental para você sair de lá com segurança, né? Pois é, gente, essa analogia aí que eu fiz é para explicar o que o Sêneca vai apresentar para a gente sobre a importância da gente escolher os nossos mentores, sobre quem pode nos mentorear, quem pode nos ajudar a encontrar os caminhos por essa floresta da vida, né? Que por vezes tem suas armadilhas, tem seus perigos, mas também pode ser maravilhosa, pode ser deliciosa. Então, quero te convidar a me acompanhar nesse quarto vídeo da nossa série sobre o livro Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Aqui a gente vai comentar sobre os capítulos de 13 até o 16, e depois, no último vídeo, amanhã, a gente vai falar sobre os capítulos 17 até o 20. Se você não conferiu os anteriores, pode conferir aqui embaixo ou na playlist. Você vai encontrar todos os vídeos para você assistir e acompanhar. Enfim, se quiser me acompanhar nessa leitura, pode vir junto comigo. Então, bora lá, gente. Capítulos 13 e 14 para a gente começar, né? No 13, ele vai fazer uma crítica especialmente aos seus compatriotas romanos que, por vezes, se dedicam a prazeres, a divertimentos, não só inúteis, como às vezes até cruéis, como o caso, por exemplo, dos espetáculos de lutas entre animais e seres humanos. Então, ele chega até a falar sobre uma ocasião em que levam elefantes para competir, né? Vamos colocar entre aspas esse competir, com alguns prisioneiros, alguns criminosos que eles queriam executar. Então, o Sêneca critica esse tipo de coisa, né? Porque alguém poderia dizer, não, eu não estou totalmente dedicado ao trabalho, eu estou aqui, né, tendo um momento de ócio, de lazer. Mas aí o Sêneca vai criticar, será que isso, né, é um lazer que vale a pena? Então, também não é qualquer lazer, né, que ele está colocando aqui para a gente. Por isso, até para a gente saber também o que vale, o que não vale a pena, para a gente refletir melhor sobre a nossa vida e sobre o que a gente faz, é que ele propõe lá no capítulo 14 que a gente pode ter alguns mentores, né? E isso, gente, é uma coisa fantástica. Ele já falou em capítulos anteriores, você pode assistir ali nos outros vídeos, que alguém que lida bem com o passado, com o futuro, com o presente, é uma pessoa sábia, diferente daquelas que, por não terem vivido adequadamente, não terem vivido da maneira como deveriam, acabam nem querendo pensar no passado, não quer rever os próprios erros, né? Finge que nada aconteceu e toca em frente e acaba cometendo os mesmos erros novamente. E aí, a pessoa que sabe lidar bem com isso, o Sêneca vai dizer, ainda tem uma vantagem, né? Que é o quê? É justamente você poder passear pelos séculos e encontrar ali os seus mentores. Então, lá no parágrafo 2 do capítulo 14, ele diz assim, não nos é proibido o acesso a nenhum século. Somos recebidos em todos. Aí você vai falar, Fernanda, como assim? Sêneca inventou a máquina do tempo? Não, calma aí. Ele continua, né? E se desejarmos, pela grandeza da alma, ultrapassar os pequenos limites da fraqueza humana, há um enorme espaço de tempo a ser percorrido. Poderemos disputar com Sócrates, duvidar com Carnéades, encontrar a tranquilidade com Epicuro, vencer a natureza do homem com os estoicos, ultrapassá-la com os cínicos. Uma vez que a natureza nos permite comungar com toda a eternidade, por que não nos afastarmos da estreita e pequena passagem do tempo e nos entregarmos com todo o nosso espírito ao que é ilimitado, eterno e dividido com os melhores, né? Aí você vai falar, nossa, Fernanda, será que Sêneca inventou a viagem do tempo? Como assim, né? Disputar com Sócrates, encontrar tranquilidade com Epicuro. Aqui eu tenho duas considerações a fazer, né? A primeira, gente, é que Sêneca é um estoico, sim, porém ele é um estoico um tanto alargado, né, nas suas margens ali filosóficas. Então, ele diz que ele aprende com quem quer que seja, ele não é assim um estoico mais fiel exatamente à doutrina estoica, então, por vezes, ele acaba bebendo de outras fontes. Epicuro é um que ele vive citando nas obras dele,
Mas o que eu achei legal desse texto, e eu acho que é uma ferramenta interessante para a gente pensar, é que quando a gente, né, lê esses textos dos antigos, quando a gente mergulha nessa vida, é como se a gente estivesse fazendo uma certa viagem no tempo, né? É muito interessante, eu brinco muito com isso com os meus alunos, quando a gente propõe uma leitura coletiva lá no curso, né? E eles falam assim: nossa, eu marquei, né? Fiz um monte de marcações na margem do livro, quase que conversando com o Sêneca, né? É como se o Sêneca estivesse aqui e eu falo, ai, Sêneca, né? Bate menos, é uma das mais comuns, assim, porque, né? Sêneca adora dar uns tapas na gente. Então, porque parece que a gente está realmente conversando com essa galera. Então, é a gente se entregar de tal forma ao conhecimento, né? Isso é uma coisa bacana. O conhecimento nos permite alargar o nosso tempo. A gente não precisa ficar preso, né, ao que ele chama assim de uma estreita e pequena passagem do tempo, que é esse tempo que a gente tem aqui. Mas, ao contrário, a gente pode viajar para o passado, a gente pode encontrar os grandes nomes aí da filosofia, da literatura também, e aprender com essas pessoas, aprender com esses que trilharam caminhos, né? O que é um mentor, no final das contas? O mentor é alguém que trilhou um certo caminho e ele pode nos ajudar. Não significa ser babá, não significa dizer exatamente o que você tem que fazer, criar uma lista de regras para o que você tem que fazer, mas quer dizer a gente aproveitar a experiência e o conhecimento de alguém que já trilhou certos caminhos antes da gente. Agora, a gente precisa saber escolher muito bem os nossos mentores, né? Porque, por vezes, o caminho que a pessoa trilhou pode não ser o caminho que a gente está querendo trilhar, pode não levar aos objetivos que a gente está querendo alcançar. O Sêneca vai chamar a atenção disso também mais para frente, a gente vai chegar lá. Mas o bacana disso, né, nesse momento, a gente perceber que a gente não precisa se prender ao presente. A história, né, ao longo da história do ser humano, a gente tem aí um universo de possibilidades para a gente explorar. A gente tem assim um verdadeiro banquete de ideias, né, que a gente pode degustar assim que a gente quiser. Claro, vai dar trabalho, óbvio, né? A gente lidar com textos mais antigos, com textos de outros lugares, de outras épocas. Óbvio que isso vai exigir certas chaves de interpretação, vai exigir da gente um pouco mais de atenção na leitura, um pouco mais de cuidado, mas as riquezas que estão disponíveis para a gente são enormes, são infinitas. E por isso, Sêneca nos convida a fazer esse voo, né, de transcendência, para a gente ultrapassar os nossos próprios limites e abraçar essa sabedoria do passado, aprendendo com eles. Claro, vamos ter que contextualizar certas coisas, né? Porque a gente está vivendo num outro tempo, num outro lugar, mas tirando os princípios que podem nos ajudar a moldar um futuro melhor, né, para a gente e para outras pessoas também. Então, meu convite para você é: conheça a filosofia. Nesse ponto, eu tenho que concordar com o Sêneca. Comece pelos estoicos, mas não pare neles. Conheça outros filósofos. Eu mesma leio outros filósofos, gosto de estudar sobre outros filósofos, porque eles nos ajudam a ganhar ferramentas, a ganhar repertório para entender a vida. Não é que a gente vai deixar de passar por certas situações, por certas circunstâncias, mas quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor a gente sabe lidar com a matéria-prima que a vida dá para a gente, né? Então, a gente vai conseguir trabalhar como um artista, lapidando, cuidando, né? Fazendo ali um trabalho mais delicado, mais cuidadoso com aquilo que a vida tem a nos oferecer. Então, conheça, né? Conheça outras filosofias, conheça outras literaturas, outros aspectos dessa vastidão de conhecimentos, porque isso só tem a nos engrandecer, né? E aí, no capítulo 15, ainda nessa lógica, né, do que o Sêneca está falando, ele diz que quando a gente faz isso, né, quando a gente mergulha nesse conhecimento e a gente meio que passeia, né, pelo tempo, pelo passado, pelo presente, a gente alcança, né, uma certa imortalidade, entre aspas, ou seja, o tempo se torna um tanto relativo para a gente, porque
a gente vai ganhando conhecimentos que não podem ser destruídos pelos infortúnios, né? Tem até um ditado, né, que fala que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar da gente, né? Que uma vez que você tem essa posse, que você conquistou esse conhecimento, não tem como um ladrão vir e roubar, né? Qualquer bem exterior, um celular, um carro, dinheiro no banco, pode vir alguém roubar, aplicar um golpe, uma qualquer coisa, mas o conhecimento que a gente tem não pode ser levado, não pode ser tomado da gente, né? Por isso, alguém que sabe lidar bem com qualquer época é um sábio. E aí o Sêneca vai dizer lá no capítulo 15, né, que a vida do sábio se estende por muito tempo. Ele não tem os mesmos limites que os outros. É o único que não depende das leis do gênero humano. Todos os séculos o servem como a um deus, né? Como assim, Fernanda? Aí ele vai explicar, né? Algo se perde no passado, ele recupera com a memória. Está no agora, ele desfruta. Há de vir com o futuro, ele antecede. A união de todos os tempos em um só momento faz com que sua vida seja longa. Então, olha só, gente, como Sêneca vai construindo uma argumentação, né? Primeiro, em capítulos anteriores, ele falou sobre pessoas que não sabiam lidar com o tempo, que viviam na ânsia do futuro, desperdiçavam o presente e nem queriam saber do passado, porque não querem encarar seus erros e aprender com eles. Agora ele está dizendo aqui que o sábio é aquele que consegue transitar entre esses tempos, porque ele sabe lidar muito bem, ele sabe agir com precaução em relação ao futuro, ele sabe aproveitar, desfrutar o presente e recuperar o passado, ou seja, aprender com o passado, tirar lições do passado sempre que é necessário. Então, essa é uma pessoa sábia, uma pessoa que inclusive consegue ter os seus mentores no passado, porque ele não está limitado pelo tempo, pelo momento, ele consegue fazer essa viagem, né? O oposto disso, o contrário disso, ele vai apresentar no capítulo 16, né? São pessoas que se ocupam, como ele vai dizer, fazendo nada. Então, logo no primeiro parágrafo ali do capítulo 16, ele diz assim, ó, muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, os coitados entendem muito tarde que estiveram ocupados fazendo nada. Gente, olha, eu não sei para vocês, mas para mim, esse texto aqui é um dos mais assim potentes desse livro, né? Ele diz que a vida dessas pessoas que esquecem o passado, ou seja, não aprenderam com ele, negligenciam o presente, não cuidam do hoje, não cuidam do agora, e por isso temem o futuro, porque afinal de contas, se você não faz nada hoje, se você não se movimenta hoje, se você não vive uma boa vida hoje, amanhã vai ficar complicado, né? Ele diz, essas pessoas, por vezes, só vão perceber o tempo que perderam quando já está muito tarde. E aí eles perceberam que eles passaram a vida ocupados, só que fazendo nada. Nada do que era relevante, nada do que era, de fato, importante. É uma vida desperdiçada. É uma vida, né, fazendo nada. Então, olha só que, né, que coisa assim absurda, de potente, de reflexiva, de importante para a gente pensar, né? E até mesmo para a gente saber lidar com o ócio, para a gente saber lidar com o nosso tempo de lazer, de quietude, de reflexão. Ele diz, até para isso a gente precisa aprender, porque a gente vive nesse mundo, e já desde a época do Sêneca isso acontecia também, de pessoas que vivem ocupadas, correndo de um lado para outro, fazendo, acontecendo, e elas não sabem aproveitar, não sabem desfrutar o presente. Então ele diz, lá no parágrafo 3, ele fala assim, se estão sem ocupação, sentem-se abandonados e inquietam-se com o ócio, sem saber como dispor do mesmo ou acabar com ele. Assim, desejam uma ocupação qualquer, e o período de tempo entre dois afazeres é cansativo. Pessoas que desaprenderam a descansar,
a aproveitar o ócio, o descanso, o lazer, né? Ele diz que a pessoa fica assim inquieta, né? Ela quer fazer alguma coisa, ela quer, e ao mesmo tempo ela reclama porque ela não tem tempo para descansar, mas ela está sempre correndo atrás de fazer alguma coisa, de ocupar seu tempo, e na verdade muitas vezes acaba procrastinando aquilo que seria o importante. Sabe aquela história quando você tem uma tarefa importante para fazer, qualquer coisa parece mais interessante, até lavar o banheiro? Pois é, né? É esse tipo de gente aqui que muitas vezes não sabe lidar com o ócio, porque o ócio nos convida a olhar para dentro. O ócio nos convida a uma reflexão, nos convida a olhar para o nosso interior. E tem gente que não quer fazer essa contemplação porque tem medo do que vai encontrar quando olhar para dentro de si mesmo, porque tem medo de encarar as suas próprias dificuldades, suas próprias limitações, seus erros, suas falhas. E aqui não é para a gente encarar isso no sentido de ficar se martirizando, de ficar ali, ai meu Deus, como eu sou terrível, o que eu faço? Não é isso. É olhar para dentro de si, para aprender, corrigir e tocar em frente. O estoico ele não vive preso à culpa, ele não vive preso ao passado, ele aprende com o passado e ele segue em frente. Então, eu deixo aqui o meu convite para você também fazer esse autoexame, de acordo aqui com essas orientações do Sêneca, pensar em quem são as pessoas que te influenciam, quem são as pessoas que são seus mentores, né? Sejam mentores assim presenciais, cara a cara, sejam mentores do passado. Se você quiser, me conta aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso ajuda muito o canal. Se inscreva se você não estiver inscrito, porque assim também você fica sabendo de outros vídeos, de vídeos novos quando saírem. E bora pensar, bora refletir na vida, porque o Sêneca tá mexendo com a gente. Então, te espero amanhã no próximo vídeo, o último vídeo da nossa série. Tchau, tchau. Até mais.